Há 3 meses, eu montei um mini paludário do zero. A ideia era recriar uma pequena faixa de mangue, com rochas escuras, raízes tortuosas e areia branca. Eu o plantei com plantas naturais, e com o tempo, aquilo virou uma verdadeira selva tropical. Mas não eram só as plantas, também havia pequenos organismos ajudando a manter o ecossistema equilibrado. Depois de 90 dias, a transformação ficou impressionante, mas vamos começar do início. Em quase todos os meus projetos, eu costumo montar os próprios aquários de vidro, e dessa vez não seria diferente. Normalmente eu encontro os vidros descartados no lixo. Esses, em especial, vieram de molduras de quadros antigos que eu recolhi e decidi reaproveitar. Para cortar, você precisa de uma ferramenta como esta. Depois de medir e marcar, riscamos o vidro com o cortador, fazendo apenas uma passada firme. Depois damos uma leve batida por baixo da linha e quebramos com um movimento rápido para separar. Se eu dissesse que isso sempre funciona de primeira, estaria mentindo. Esses vidros são muito finos, então quebram com facilidade, como aconteceu com este. Pelo menos eram de graça. Com todas as peças cortadas, é hora de lixar as bordas. Elas ficam tão afiadas quanto uma faca, então é importante suavizá-las. Depois de lixar e limpar bem o vidro, podemos começar a montagem. Eu sempre coloco uma folha de jornal embaixo para o silicone não grudar na mesa e para alinhar as peças com cuidado. Para um acabamento limpo, sem manchas, a fita crepe nas bordas funciona muito bem. Esse tanque é bem pequeno, então deveria ser simples. Depois de aplicar o silicone, levantamos as laterais com cuidado e unimos os painéis. Para finalizar as juntas, uso uma luva e passo o dedo suavemente, sem pressionar demais, para o vidro não deslocar. Uma forma simples de criar a porta frontal é usando o próprio silicone. Antes de continuar, adicionei água para testar vazamentos. Deixei por algumas horas e, por sorte, tudo ficou perfeito. Agora veio a parte divertida, o layout. Usei minha coleção de pedras coletadas na natureza para ver quais combinavam melhor e acabei escolhendo as pedras pretas. Minha ideia era criar uma espécie de barreira natural, uma área com água na frente e uma parte elevada atrás para as plantas. Depois de posicionar as pedras, precisei fixá-las. Uma forma rápida e eficiente é usar supercola. Com um pouco de papel toalha, dá para fixar elementos decorativos facilmente. Pode não parecer, mas as pedras ficam bem firmes. E quando a cola seca, fica totalmente seguro para plantas e animais. Com tudo fixado, passamos para a parte de trás. Como base, adicionei argila expandida. Ela é perfeita porque não flutua e evita que as raízes fiquem encharcadas. Por cima, coloquei uma esponja de filtro de aquário. Isso esconde a argila e separa a água das raízes, melhorando a oxigenação e a drenagem. Para cobrir o papel toalha usado antes, adicionei pequenas pedras por cima. Em áreas mais difíceis também dá para aplicar um pouco de silicone e jogar areia ou cascalho da mesma cor. O resultado fica muito natural e integrado. Depois de algumas horas, o silicone secou e pude continuar. Para contrastar com as pedras escuras, escolhi areia branca na parte da frente. A ideia era simular a margem de um rio ou uma praia de mangue. Espalhei algumas pinhas de amieiro sobre a areia. Gosto muito do visual delas e, conforme se decompõem, liberam compostos benéficos para o ecossistema. Depois coloquei raízes atravessando entre pedras e areia, como em um manguezal. Para fixar as raízes nas pedras, também usei supercola. Na parte intermediária, adicionei alguns galhos mais longos. A ideia era que plantas como anúbias crescessem entre eles. Eu não podia usar turfa nem fibra de coco como substrato, porque isso deixaria a água turva permanentemente. Então usei musgo sphagnum. Esse musgo é muito usado em paludários e terrários. Ele retém muita umidade, é ótimo para plantas sensíveis e não apodrece as raízes. Ele ainda tinha pontas verdes, o que indicava que estava vivo em algumas partes e poderia voltar a crescer. Depois de colocado, borrifei bastante água. O sphagnum pode reter até 20 vezes o próprio peso em água, então não há problema em exagerar. Agora era hora de adicionar as plantas. A primeira foi uma samambaia de Java, pequena e ideal para o canto traseiro direito. A maioria das plantas usadas é de aquário, mas elas também se adaptam bem a ambientes úmidos e semi-aquáticos. Na área central, plantei uma Anubias barteri. Para ajudar no crescimento, removi uma folha amarelada.
Preenchi os espaços com Sagittaria subulata e Hygrophila pinnatifida. Queria testar espécies diferentes, já que esse era meu primeiro paludário. No canto esquerdo, coloquei a última planta aquática. Depois passei para as plantas terrestres, começando com Phytonia. Cortei alguns ramos e plantei diretamente no Sphagnum. Ela nem precisa estar enraizada se a umidade estiver alta. Depois veio a Ficus pumila, outra planta clássica de paludário. Ela é muito resistente. Basta cortar um ramo e colocá-lo sobre o musgo que ele enraiza sozinho. Para finalizar a frente, adicionei Hydrocotyl tripartita. Quando terminei, a Anubias ficou grande demais na frente, então a movi para trás e a substituí por Phytonia. Com tudo plantado, enchi o tanque com cuidado para não levantar a areia. Depois, ajustei algumas pinhas e adicionei uma folha de abacate como detalhe final. Paludário pronto, ficou incrível. A Phytonia deu um destaque especial de cor. Esperei alguns dias para ver como as plantas iriam se adaptar. Depois de um tempo, surgiu mofo em algumas madeiras, algo totalmente normal, mas isso pode prejudicar plantas sensíveis. Para resolver, introduzi colêmbulos, pequenos organismos do solo que se alimentam de mofo e matéria em decomposição. Em poucos dias, eles eliminaram todo o fungo. Para evitar algas na água, adicionei alguns caramujos, Physa. Depois, fechei o paludário e deixei o sistema evoluir. Quase 3 meses depois, muita coisa mudou. As plantas claramente tomaram conta do espaço. As raízes estavam por toda parte. Infelizmente, a Java Fern não resistiu, então a removi e a substituí por uma planta mais resistente. O ficus se espalhou por todo lado. Precisei podar e replantei alguns ramos nas áreas vazias. No lugar da samambaia aquática, testei Rotala rotundifolia. Como ela já estava adaptada à emersa, não teve dificuldade de transição. Em menos de uma semana, já estava criando novas raízes. Parte do Sphagnum voltou à vida. Cresce devagar, mas de forma constante. A parte aquática precisava de uma limpeza. Raspei as algas com uma lâmina e limpei os cantos com uma escova de dentes antiga. No final, fiz uma troca parcial de água. O paludário estava com uma aparência extremamente natural, mas ainda faltava algo. Como amante da natureza, gosto também de animais. O espaço era pequeno demais para peixes ou camarões. Então adicionei gamaros, pequenos crustáceos de água doce muito ativos. Esperei mais alguns dias para ver o resultado final. Já se passaram mais de 3 meses desde o início desse ecossistema. Ver tudo agora cheio de vida só reforça por que eu gosto tanto desses projetos. Tudo seguiu o seu próprio ritmo. As plantas cresceram, as raízes se espalharam, cada canto mudou naturalmente. É impressionante como algo tão pequeno pode se tornar tão complexo. Cada folha, cada raiz, cada gota de água faz parte de um equilíbrio próprio. E isso é o mais interessante nesses projetos: criar um sistema vivo, observar o crescimento e perceber que, até nos menores espaços, a natureza sempre encontra um jeito de se desenvolver. Me diga nos comentários se você gostou desse projeto e se quer uma atualização daqui a alguns meses, mostrando como o paludário ficou. E se você gosta desse tipo de conteúdo, veja também este vídeo, em que mostro a evolução de um aquário totalmente plantado e autossustentável, sem trocas de água e sem filtro. Obrigado por assistir.